Oi, gente, tudo bem? Fevereiro acabou, eu tô aqui com o meu caderno de leitura e a gente vai falar sobre os livros lidos deste mês. Eu vou contar para vocês tudo que eu gostei, tudo que eu odiei, se eu abandonei algum livro e o que eu pretendo ler para o próximo mês. Vamos lá? Gente, fevereiro é um mês esquisitinho, né? Curtinho, dá a sensação de que não acaba nunca, ao mesmo tempo passa muito rápido. Mês que tem feriado para mim é terrível, porque eu trabalho com turismo, então é um mês que eu trabalho demais e leio de menos, né? Mas fiz aqui, ó, a minha página de balanço. Eu estou muito feliz com o balanço desse mês. No total, eu li 5 livros. Eu vou deixar um adendo que o último livro é esse aqui, A Mulher na Janela. Mas eu já tô em 70%, hoje é 1º de março, eu já tô em 70% e eu vou sair agora para a beira do rio, então eu vou terminar ele e como eu comecei ele ontem, eu vou marcar ele como lido em fevereiro, tá? Então, contando com esses, foram 5 livros. Eu li Jurassic Park, Frida Kahlo, a biografia, O Projeto Rose, Laços de Família, da Clarice Lispector e A Mulher da Janela, tá? Desses 5 livros, 3 eram do desafio de leitura, né? Que era Frida, Jurassic e Laços de Família. Vai ter vlog de leitura de todos eles. Inclusive, eu vou fazer algumas mudanças no formato de como saem as questões dos livros que eu estou lendo. Vou parar de fazer resenhas formais, porque eu acho que ninguém está gostando, então não vou fazer mais. E vou fazer mais blogs de leitura mesmo, impressões gerais desses livros. E aí, o primeiro que vai sair vai ser o de Jurassic Park, que vai ser um formato meio híbrido. Aí, logo depois vai vir Frida Kahlo. E eu vou encerrar com um vlog que vai compilar os últimos 3 livros, que é o Projeto Rose, Laços de Família, da Clarice e A Mulher na Janela. Bom, aqui no caderno de leitura, eu só fiz a resenha de Jurassic Park. A resenha de Frida eu já até escrevi. Eu tenho a mania, às vezes, de escrever no computador antes de trazer aqui para o caderno. A resenha de Frida eu já escrevi, mas eu estava esperando ir na gráfica imprimir, porque, bom, antigamente eu imprimia tudo na minha impressora térmica. Aí eu passei a imprimir no serviço mesmo, no meu trabalho, só que lá a impressora é só preto e branco, no papel. E agora eu achei uma gráfica que faz um serviço topíssimo, bem no precinho. Então eu juntei as imagens que eu queria para as resenhas dos 3 livros, tanto de Frida, Clarice e A Mulher na Janela. Juntei todas essas imagens e mandei imprimir ontem, então eu não tive tempo hábil de colocar as resenhas no papel, mas eu vou fazer isso no começo dessa semana para eu ter as resenhas com as imagens mais bonitinhas. As imagens novas vão ser menores, eu escolhi quadradinhos menores para colocar, porque eu estava fazendo um teste de tamanho das imagens, tá? Então, por isso que não tem resenha aqui. Agora eu vou falar sobre os livros em si. O livro que eu mais gostei de ler de longe foi Jurassic Park. É uma ficção completinha, redondinha, cheia de detalhes genéticos, detalhes científicos, bem factuais. Era essa palavra que eu estava procurando. É uma ficção cheia de detalhes científicos factuais. E para mim, assim, se eu pudesse dar 1000 estrelas para esse livro, eu daria. Eu amei o livro, amei as reflexões que eu tive através do livro. Tive reflexões que eu não estava esperando num livro de ficção científica. Eu achei incrível, assim, completamente apaixonada pelo livro. Eu queria ler de novo, de tanto que eu gostei desse livro. Então, para mim, ele é o livro nota 5 de 5. Depois eu li Frida, a biografia da vida dela. Cara, eu gosto muito da história da Frida Kahlo. Eu descobri que eu não sabia tantas coisas quanto eu achava que eu sabia quando eu estava lendo a biografia, mas eu achei esse livro em específico extremamente arrastado. Foi muito difícil concluir essa leitura. Ele é um livro grande, ele tem quase 800 páginas,
foi bem difícil concluir essa leitura, porque eu senti que a autora ficava repetindo as informações. Então, ali no começo ela falava uma coisa, lá no meio ela repetia, aí lá no final ela falava de novo, e isso para mim tornou a leitura bem pouco fluida e muito arrastada. Mas a vida da Frida é incrível, a história da vida é incrível, ela é um personagem da história extremamente inspirador, a maneira como ela enxerga a arte, a vida, a morte, a dor, o amor é uma coisa transformadora, assim, é um livro que em muitos momentos eu chorei, me pegou bem fundo, assim, e eu amei, nota 5 também, com toda certeza. Depois eu li Laços de Família, não, mentira, depois eu li o Projeto Rose, eu não lembro o autor, mas é um livro de romance bem água com açúcar, assim, porque depois de ter lido Frida, e aí o livro era muito denso, eu queria um livro que eu lesse em um dia, 2 dias, entendeu? E terminasse. E acertei. É a história de um cientista que lembra o Sheldon do The Big Bang Theory, que está procurando uma namorada. E aí ele faz questionário, ele é um cara extremamente racional, ele não é um cara que entende muito as interações sociais, não é muito bom disso. E, enfim, no livro não deixa claro que ele é uma pessoa neurodivergente, mas ele tem muitos estereótipos de pessoas neurodivergentes, e aí vocês sabem, já me pega, né, em muitos detalhes ali, muita coisa, e acaba, a gente vai ali na trajetória dele de buscar uma namorada dentro dos critérios que ele estabeleceu, que ele não quer relaxar esses critérios de forma alguma, e a gente, junto com ele, descobre que o amor não é tão simples assim, né? O amor não é uma equação matemática, né? Então, eu achei o livro divertido, tem um toque de humor, tem drama e é muito bom. Eu recomendo que vocês leiam, principalmente para quem gosta desse tipo de romancezinho rápido, que é ali intercalar uma leitura densa com uma leitura mais... não é simples a palavra, mas e nem fácil, mas uma leitura mais fluida, mais tranquila. Eu recomendo bastante, esse livro é muito legal. Depois eu li Laços de Família, da Clarice Lispector, e, gente, eu até fiz um post no TikTok que a minha carteirinha de leitor ia ser cassada por causa desse livro, porque eu simplesmente odiei. Eu não tenho muito o que falar, assim, eu até me sinto meio burra por não gostar de Clarice, porque eu vejo ela como um dos maiores ícones da literatura brasileira, e é isso que eu aprendi na escola, e é isso que se você jogar Clarice Lispector no Google, é isso que você vai ler. Clarice foi um dos maiores nomes da literatura brasileira, principalmente o maior nome feminino, e abriu portas para que outras mulheres pudessem escrever. A literatura da Clarice não é uma literatura fácil, principalmente por ser antiga, não é atual, né? Muitos contos desse livro têm uma linguagem mais arcaica, mais antiga mesmo. Alguns eu suspeito até que estejam escritos no português de Portugal mesmo, por exemplo. O primeiro conto é Alguma Coisa Rapariga, eu creio que seja no português de Portugal. E não é um problema, mas é uma dificuldade. E, para mim, os contos, eles não têm começo, meio e fim. E eu não consegui entender as histórias. E eu me senti, gente, nossa, eu me senti muito, muito burra mesmo lendo um livro. Eu nunca tinha me sentido burra lendo um livro, mas eu me senti lendo Clarice, me senti burra, porque eu simplesmente não conseguia entender o começo, o meio e o fim dos contos, e eu terminava um conto e pensava, gente, não entendi nada do que eu tô lendo. Aí eu começava a ler de novo, terminava e falava, cara, realmente não entendi nada do que eu tô lendo, e aí eu segui a vida. Aí eu fui pro próximo, daí... Então, assim, foi uma leitura arrastada, porque eu tive que repetir os contos, e foi triste porque eu não entendi nada e não gostei do livro. Então, assim, esse é aquele momento que talvez eu seja criticada, mas eu não gostei de Clarice. E a vida é essa. E aí o último livro é A Mulher na Janela, que aí eu acho que entra mais na categoria thriller e suspense psicológico, e vocês sabem que eu gosto bastante, né? Eu estou lendo, devorando o livro, assim, literalmente. Ontem eu li ele quase inteiro, né? Porque eu já cheguei em 70%. Eu não terminei porque eu acabei dormindo mesmo. E pra mim ele tem tudo que um thriller tem que ter, que é uma coisa, um mistério não explicado, daí vai sendo explicado aos poucos. É a história de uma mulher que tem agorafobia, que é uma doença
onde ela não consegue lidar com espaços abertos. Então, essa mulher não sai de casa há 10 meses, ela está 10 meses trancada de casa, e o seu hobby principal é observar os seus vizinhos. E aí ela acaba observando a vida de um casal com um filho, que são os Russells, e aí ali tem uma mistura de culpa, tem uma mistura de abuso de álcool com remédios controlados, e muitas coisas vão acontecendo, eu não vou dar spoilers, mas eu já sei que essa vai ser uma leitura 5 de 5, a não ser que o autor cague nos próximos 30% do livro, vai ser uma leitura 5 de 5. Então, gente, esse é um resumo de tudo que eu li, né, esse mês de fevereiro. Triste por Clarice, feliz porque foram bons livros, no geral. Eu não vou classificar Clarice como ruim. Para mim, eu vou dar uma nota 4 para o livro da Clarice, porque eu não entendi e eu acho que o problema não é ela, o problema sou eu. Sabe quando a gente termina um relacionamento? Então, eu terminei meu relacionamento com a Clarice. O problema não é a Clarice, o problema sou eu. Pro mês que vem, eu acho que eu vou começar com Tudo é Rio, da Carla Madeira. Eu vi resenhas negativas sobre esse livro, então eu pensei em arrancar o band-aid logo de cara, né? E começar com Tudo é Rio, e aí se for ruim, a gente começa com um livro ruim logo de cara no mês. Então, por enquanto é isso. Se você também gosta de leitura e de organização, que eu também falo sobre isso aqui, você já se inscreve aqui no canal e continua me acompanhando para as próximas leituras.